Eu não vou para já responder ao repto do Sr. Presidente, porque isso será o papel aqui do meu colega do lado, mas quero para já convidar todos para esta conversa, para esta discussão, que é uma discussão que acende paixões, mexe com imensas emoções, como temos visto, não é? Nos últimos 50 anos, alguns dizem, mas que nós estamos, obviamente, aqui disponíveis e preparados para conversar convosco sobre isto. Não vou fazer o papel de moderadora, porque isto é sem moderação, mas vou só, para já, apresentar aqui os meus colegas e companheiros deste debate. À minha esquerda, o Sr. Engenheiro, todos alunos do técnico, como é evidente. O Carlos Mineiro Aires. Carlos Mineiro Aires, toda a gente conhece, não é? Ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros. Neste momento, presidente do Conselho Superior de Obras Públicas e, sobretudo, no caso do aeroporto, presidente da Comissão de Acompanhamento, que, como eu tenho dito várias vezes, tem sido mais comissão de apoio do que de quase acompanhamento. E à minha direita, o Duarte Afonso, da TAP, mas não é por causa da TAP que ele está aqui, ele está aqui porque é alumni e porque participou nas nossas mesas temáticas e, portanto, tem estado envolvido neste processo da discussão do novo aeroporto de Lisboa. E portanto, posto isto, se calhar pedi ao Carlos Mineiro Aires para responder ao repto do Sr. Presidente, para deixar claro e transparente a forma como nós vamos gerir esse desafio. Muito bem, muito obrigado, boa noite. É sempre bom ter alguém da TAP sem ser na Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado. Vamos lá ver. Eu respondendo ao repto do meu querido amigo e presidente desta escola, eu acho que a resposta é extremamente simples. O aeroporto com certeza ficará em Portugal continental, alguns entre a bacia do Sado, um bocado do Guadiana e na bacia do Tejo e a sul do Mondego. Não tenho quaisquer dúvidas em relação a isso. Quiçá também apanhando um bocado da parte das ribeiras do Oeste, isto falando em termos hídricos. Vamos lá ver, isto realmente a discussão que gera mais paixões. Eu só vou fazer um enquadramento breve. Há uma resolução do Conselho de Ministros que resulta de um acordo com o PSD. Portanto, o que lá está escrito foi previamente acordado a redação com o PSD, para quem não sabia, e impôs aquelas 5 soluções que estiveram que foram divulgadas na altura, que é a Portela mais Montijo. Há uma que é um bocado estranha, que é Montijo mais Portela, sendo Montijo era o porto principal. Depois havia a outra que foi a de Santarém, que nunca se tinha ouvido falar nela e que apareceu. Depois havia Montijo aliás, Santarém mais Portela e não estou a dizer... e o Campo Tive de Alcochete, que era uma solução. Estas foram as localizações que a Comissão recebeu um mandato expresso para estudar e isso. Para além disso, havia uma faculdade que, nessa resolução do Conselho de Ministros, é dada à Comissão Técnica Independente, que também pode integrar e apreciar aquelas que acha que são tecnicamente aceitáveis, que têm razão para serem abordadas. E foi esse trabalho notável, a meu ver, que a Comissão Técnica Independente, liderada pela professora Maria do Rosário Partidário, fez. Na verdade, perante a incompreensão de muita gente, quiçá até de colegas nossos de quem eu esperaria mais, mas ninguém percebeu que, ao ser feita uma avaliação ambiental estratégica, que isto era um velho desejo de todos aqueles que seguem este assunto, porque foi dado voz a todos e mais alguém para se poder pronunciar sobre o que é que acha sobre o assunto. E realmente, a partir desta visão e desta oportunidade de todas as pessoas poderem participar ou sentirem-se que estão a participar
A Comissão Técnica Independente fez um trabalho, volto a dizer, para mim é notável e louvável, e que concluiu por aceitar mais do que aquelas 5 que estavam impostas, que depois vieram a cair, mas simultaneamente também resolveu integrar mais algumas para apreciar agora neste contexto. E, portanto, isto é um trabalho que se vai prolongar até ao fim do ano, e no fim do ano, ao próximo do fim do ano, à volta do fim do ano, haverá conclusões que, obviamente, não será, e digo já, que é para não haver surpresas na altura, não será com certeza uma decisão é aqui. Porque haverá, sim, uma valoração daquilo que são as soluções em confronto. Quer as que estão impostas, quer as que vão ser admitidas. E haverá outra coisa, ainda mais importante, que também é bom que todos fiquemos conscientes, é que se nós conseguirmos que 20% da população portuguesa concorde com a solução que vier a ser escolhida, já não é mau, porque isto vai haver desacordo total em relação a qualquer uma das soluções. Desde logo por parte dos autarcas, que estão fortemente empenhados, cada um que seja na sua terra ou ao lado, e até por aquelas defesas acirradas que este processo arrasta-se há demasiado tempo, já teve uma solução escolhida, depois caiu, já tinha tido outra antes, mas, portanto, eu espero e estou convicto de que vamos levar a bom porto a tarefa que foi imposta ou acordada, e com certeza que em relação a essa matéria, pelo menos o trabalho, vai ser avaliado sob o ponto de vista técnico e também sob o ponto de vista económico. A decisão final, quando se vê uma solução técnica e custos associados, pois a solução será política, com certeza. Eu só queria acrescentar e esclarecer todos, deixar toda a gente na mesma página, que nós, e aquilo que a resolução do Conselho de Ministros determina, é uma avaliação ambiental estratégica. E uma avaliação ambiental estratégica da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Portanto, isso significa que pode não ser uma localização, pode ser mais do que uma, ou, pelo contrário, pode ser uma a longo prazo que tenha capacidade para depois satisfazer as necessidades aeroportuárias da região de Lisboa. É nesse debate que estamos. Como o Carlos Beneiro Ares já referiu, já tivemos aqui um processo amplo de participação, onde, não sei se deram por isso, mas cerca de 700 e tal, quase 800 propostas de localização foram feitas no Aeroparticipa. Claro que a metade dessas eram absurdas, portanto, as pessoas sugeriram localizações nas Berlengas, em Espanha, em Marrakech, algures no Atlântico. Aliás, houve várias propostas de fazer justamente um aeroporto que fosse náutico, não é? Portanto, e aliás, flexível em termos de localização. Podia andar para cima, para baixo, etc. Portanto, claro que todas essas foram descartadas, mas a ideia fundamental daqui, e era isso que eu queria também deixar-vos desde já, com essa indicação, é que nós queremos o mais possível queimar etapas, queimar opções, deixar que as pessoas livremente escolham, façam as suas sugestões para que nós possamos, no final do ano, ter uma proposta ou um conjunto de propostas que esteja suficientemente sólida e suficientemente justificada para não deixar margem de dúvidas, que já olhámos para tudo o que era possível e, portanto, o que temos a apresentar é mesmo as possibilidades que o Governo tem para optar. A nossa decisão final, enfim, é apenas uma sugestão para o Governo é que é o decisor. Teremos que deixar, enfim, se calhar um conjunto de opções, porque eles não gostam nada que lhes digam o que é que eles devem fazer e, portanto, vamos deixar um conjunto de opções, mas queremos e vamos tentar que seja de 2 opções, é isso que queres? Não, vai ter que ser sempre 2 opções. Não, sim, mas vai sempre haver, é uma coisa que não sei se também se aperceberam, mas isso pode ser interessante para a discussão que se siga,
que nós estamos a trabalhar com 3 períodos temporais. Estamos a trabalhar com o longo prazo, porque obviamente um investimento desta natureza e desta dimensão não pode ser para daqui a 10 anos, tem que ser para daqui a 50, 80, mais. Estamos a trabalhar com o curto prazo, que é para resolver o aperto em que a Portela se encontra e, portanto, vamos tentar encontrar soluções junto com a Ana para tentar desbloquear e aliviar um bocado aquilo que se passa na Portela. E depois temos aqui um período fundamental, que é o período da transição, que é o que é que vai acontecer entre agora, não é, e o curto prazo, e a altura em que se conseguir pôr a funcionar uma infraestrutura mínima que permita constituir a emergência, digamos, de uma nova solução. Portanto, claramente aí vamos ter que ter várias opções, não podemos ter apenas uma, porque uma não se faz de repente, não se faz de um dia para o outro, e, portanto, temos sempre que ter uma intermédia. E, se calhar, vou agarrar justamente nesta questão da opção intermédia, da opção não, da solução, o que é que vamos fazer até conseguir ter um aeroporto mais definitivo. Ia pedir ao Duarte Afonso para justamente comentar e ver isso na ótica do operador aéreo, como a TAP. Como é que vês esta transição? Quais é que são as possibilidades? Enfim, não vamos tentar identificar os locais, como aqui o Presidente pediu, mas quais é que são as possibilidades e quais é que são os desafios, não é, que se colocam nesta análise da transição? Porque, se calhar, mais do que a solução de longo prazo, é o que é que vai acontecer na transição. E transição estamos a falar de 10 anos, à vontade. Boa noite a todos. É sempre um prazer voltar aqui a esta casa e muito obrigado pelo convite. Esta pergunta do como é que chegamos lá acaba por ser a mais difícil, porque o longo prazo acaba por ser algo que as pessoas mais ou menos reconhecem como consensual. O curto prazo, para muita gente, não há solução, embora quem está no meio sabe que há alavancas que ainda podemos puxar para ainda tirar um bocadinho mais da Portela, especialmente em termos de performance. O médio prazo é assim aquela caixa negra em que ninguém sabe muito bem como é que vai resolver. Não só porque há um tema de procura, ou seja, havendo uma opção a médio prazo, quem é que vai para lá? Essa é a grande incógnita. E se é um aliviar da Portela ou se é simplesmente um aumento de tráfego. Quem já queria vir para a Portela e agora já não tem espaço, de repente há um sítio e aumenta. Em muitas das cidades europeias, quando surgiu o segundo aeroporto, na verdade, foi isso que acabou por acontecer. Foi um aumentar de tráfego e não necessariamente um aliviar do primeiro. Mais que não seja, e agora falando não como quadro da TAP, mas como qualquer companhia aérea, isto é um jogo de ver quem é que se vai mexer primeiro, ver o que é que os outros vão fazer, e acaba por toda a gente que fizer a aposta é quem vai levar o risco de perceber se aquilo funciona para o mercado que serve, que a companhia aérea está a tentar servir ou não. Acho que há aqui alguns temas relacionados com escala, ou seja, um novo aeroporto significa duplicar inevitavelmente uma parte dos custos da operação, porque agora é preciso ter presença, equipamentos, equipas em 2 sítios. Isto por si só é logo um grande passo, acaba por ser um investimento inicial que qualquer companhia aérea que se espalhe, entre aspas, terá. Há toda uma outra parte que acaba por, se calhar, ao grande público passar mais despercebida, que tem muito a ver com os programas de incentivos que normalmente os aeroportos usam para captar rotas novas. Havendo capacidade disponível, esta é naturalmente depois um meio que as companhias aéreas tendem a usar como forma de reduzir o seu risco, porque acabam por, desde promoção turística, promoção da cidade onde operam, destinos que queiram fazer captação de mercado em Portugal e, portanto, queiram voar de Portugal para esses sítios. Tudo isto são mecanismos que todas as companhias aéreas têm acesso, tanto cá como, por exemplo, com o Turismo de Portugal, como com os respectivos turismos dos vários países, mas tudo isto joga na decisão de perceber quem se vai mexer, como é que se vai mexer, quem e como é que se vai pagar essa mexida, entre aspas, porque no final do dia
há um aspecto que não sei se é do conhecimento de todos. Os aeroportos são geridos através de slots e esses slots têm direitos históricos. Portanto, quem opera em dados aeroportos, se pretender continuar a operar continuamente, tem direito a essa posição e a esse direito de preferência, chamemos-lhe assim, todos os anos. Ao contrário do que se diz, a monetização dos slots que existe, mas não é assim tão comum, não há assim tantos aeroportos onde os slots sejam um bem amplamente transacionável, entre aspas, mas para todos os efeitos, quem está tem direito de preferência. Isso significa que, a não ser que haja uma redução forçada, uma redução de capacidade do aeroporto da Portela, teoricamente, se ninguém se quiser mexer, ninguém se mexe. E eu acho que este é um dos grandes desafios de perceber como é que vamos criar o intermédio. No fundo, este novo aeroporto, suponhamos, que a crescer gradualmente, terá sempre um período onde inevitavelmente ainda é pequeno e pouco atrativo e que vai levar a toda a gente a querer ficar na Portela. Como é que se consegue inverter a escala e torná-lo a esse aeroporto o mais apelativo para toda a gente querer ir? Eu diria que esse é o grande desafio agora do curto prazo. Mas a questão pode-se colocar também em relação àquilo que é a competitividade do Humberto Delgado. Porque, de facto, o Humberto Delgado está, neste momento, a rebentar pelas costuras, embora as costuras, lá está, se calhar ainda tenham ali alguma margem de alargamento, mas o que é facto é que ele não aguenta sozinho. Aliás, não aguenta. É evidente que pode aguentar. Aliás, há quem preconize que o aeroporto de Delgado e Portugal em geral devia reduzir o tráfego aéreo. Será que isso é opção? Começando aqui pelo Sr. Presidente. Vamos lá ver. Há muita teoria em relação a isso. Há os que já não podem ver turistas, há os que querem mais turistas, e, portanto, isso é um dos debates que também está sobre a mesa neste momento. Mas eu acho que o mais fundamental disto, eu gostava de levantar uma questão antes, que é o seguinte. O aeroporto, obviamente, que não está a ser feito em termos de localização sem olhar para o território. Há uma questão muito importante que são as acessibilidades, a interligação ferroviária, alta velocidade. Quem conhece o traçado de alta velocidade, que já está em desenvolvimento e começam as adjudicações à vista, quando chega aqui perto tem um Y, e esse Y está tracejado porque ou irá para um lado ou irá para o outro, conforme a localização do novo aeroporto. E, portanto, temos que ter noção que realmente pretende-se aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa, mas também servindo o país. E com alta velocidade, obviamente, vamos ter condições. Já temos discutido isso e há muita gente que diz nem pensem sequer em fazer um ramal para o aeroporto. O aeroporto deve ser só por si só uma estação das da alta velocidade para evitar essas questões, mas isso são também, ontem houve um debate no Conselho Superior de Obras Públicas em torno disto, também é bom olhar para aí. Eu iria dizer uma coisa, eu faço aos atores económicos e faço à procura que o turismo tem e faço à riqueza que o turismo produz, eu julgo que é muito difícil, e nós temos assistido a debates desses lá dentro de quem está ligado quer à CTI, quer à Comissão de Acompanhamento. É óbvio que os representantes das associações de hoteleiras e etc., nem sequer passa pela cabeça diminuir os voos e diminuir o afluxo turístico à capital. E, portanto, isso é um problema que nós temos que enfrentar. Pode ser uma decisão. Já houve exemplos noutros países e noutras cidades em que foram os próprios autarcas a travar esse afluxo. Aliás, basta ir à Baixa ou no Porto, quem vai ao Porto, realmente aquilo é uma densidade de trolleys e de gente a passar e etc., que aquilo há de ter um limite. Eu penso que há de ter um limite, não sei. Mas, portanto, enquanto for um motor para a economia e enquanto houver procura e enquanto produzir alguma riqueza, vamos ter que ver com isso e temos que encontrar uma solução. Há outra questão aqui importante que também tem a ver com as grandes decisões. Porque há aqui duas decisões que é, o que é que nós queremos? Queremos uma solução, como se diz agora, greenfield, que é de raiz, fazer um aeroporto de raiz, e neste momento temos sobre a mesa três hipóteses, 4,
mas temos Campo de Alcochete, temos Santarém, temos Pegões / Vendas Novas, que são as que estão agora sobre a mesa. E a outra é a solução dual, que é estas de 1 mais 1. Portanto, isso também é logo à partida uma das questões que vai obrigar a tomar decisões nesse sentido. Porque eu há pouco dizia aqui que duplicava os custos, duplica os ruídos, duplica os impactos, duplica uma série de coisas e, portanto, cada um tem os seus inconvenientes, possivelmente não sei se é mais barato ou não, isso também pesa, então também vai ser uma decisão política, então, em relação a isso. Mas eu penso que face aos estudos que existem e às projeções que existem, eu não tenho dúvida que o número de voos é para continuar a aumentar, a ter um limite, claro, mas nos próximos anos vamos assistir a um aumento da procura e, obviamente, o mercado reagirá com a oferta e é incontornável nós não pensarmos assim. Eu não sei se já têm algumas questões que gostavam de colocar, mas se calhar antes, enquanto vão pensando e formulando as questões, pedia ao Duarte Afonso para comentar também este aspecto da competitividade do aeroporto Humberto Delgado na perspectiva da operadora, não é? Como é que vê isso? Há aqui, obviamente, dois aspectos. Um aspecto primeiro, que é a competitividade do aeroporto Humberto Delgado, com a capacidade que tem a nível de europeu para captar turismo. E nós aqui, neste momento, estamos com um handicap, porque não há espaço para crescimento, o que significa que não há espaço para expansão. Novos mercados ou novas companhias aéreas que pudessem trazer mais turismo, automaticamente aí nós estamos a partir de uma posição limitada face a outras cidades europeias que tenham capacidade para atrair mais turismo. O facto do aeroporto também estar extremamente limitado traz um fator acrescido e que podemos argumentar de duas formas diferentes. A primeira é que todos nós que viajamos e as críticas seja à pontualidade ou à capacidade que as companhias aéreas têm de operar eficientemente no aeroporto são amplas e estendem-se a todas as companhias que lá operam. E isto, para todos os efeitos, para as companhias aéreas, acaba por ser um fator de custo. Porque ou vão desenhar as suas operações a contar com uma operação num aeroporto congestionado, que tem uma grande probabilidade de atrasos e, portanto, vão reduzir a utilização de um avião, por exemplo, de forma a ter mais buffers na sua operação e assim absorver estes atrasos e manter alguma eficiência, ou, por outro lado, se não o fizerem, vão acabar por pagá-los em custo de disrupção, seja pelo Regulamento Europeu de compensação, seja porque há, inevitavelmente durante o dia, ineficiências que vão surgir por conta do atraso que obrigam a aumentos de quadros, a ter mais equipamentos para suportar voos que estão a operar em simultâneo e não era suposto. Tudo isto acaba por tornar, e se não pensarmos numa perspectiva de quem opera cá e tem cá um hub, se pensarmos em companhias aéreas externas, se do ponto de vista de rentabilidade tiverem duas rotas com uma rentabilidade muito parecida, mas uma opera num aeroporto em que o custo de disrupção ou de necessidade de absorver atrasos é muito grande, a preferência desse operador estrangeiro vai ser pôr o avião numa rota de igual rentabilidade, mas com muito baixos custos de disrupção. Este eu acho que é o grande problema. Depois há o tema da competitividade, é se tivermos dois aeroportos e como é que operar num ou operar no outro vai afetar a competitividade de uma companhia aérea. Mas isso, voltamos ao que eu estava há pouco a dizer, depois depende também quem está disposto a testar o mercado, entre aspas, e a perceber se o passageiro, o facto de voar para um sítio que não seja no centro da cidade, se é valorizado ou não do ponto de vista de tarifa e de tarifa média, para todos os efeitos. Obrigada. Não sei se neste momento já vejo um braço lá ao fundo. Não sei se há um microfone. Boa noite. A primeira pergunta era relativamente ao Figo Maduro. Qual é o impacto que ele teria caso fosse absorvido para a operação civil? E a segunda era que aprendizagens é que temos do Terminal 1, que é relativamente recente no nosso aeroporto. Terminal 1, o que é que aprendemos? E a segunda era Figo Maduro se desaparecer, se ganhamos alguma coisa. O que é que se ganha se desaparecer da FICA?
Figmador, mas a primeira pergunta qual é? Terminal 2. Primeiro foi Sim, o 2. O novo era o... E a segunda é no Terminal 1. O que é que aprendemos com o Terminal 2? Terminal 2. O que aprendemos é que, enfim, por um lado, Figmaduro é uma questão que está em cima da mesa sobre a possibilidade de, eventualmente, essa pode ser uma margem a ganhar no aeroporto Humberto Delgado para, enfim, para aliviar um bocado e, portanto, aumentar a capacidade. Há um aspecto, de qualquer forma, que talvez, não sei se têm consciente, e que se passa com o aeroporto Humberto Delgado, que é, do ponto de vista ambiental, o aeroporto Humberto Delgado, neste momento, já viola a legislação do ruído e, sobretudo, ruído, não é? O que significa que qualquer ampliação de capacidade do aeroporto Humberto Delgado que seja muito significativa do ponto de vista de infraestruturas, exige uma avaliação de impacto ambiental. E se tiver uma avaliação de impacto ambiental, não passa. Portanto, nós temos que encontrar uma solução que não exija uma avaliação de impacto ambiental para que o aeroporto Humberto Delgado consiga cumprir com a sua função até haver uma alternativa, não é? Pronto, portanto, Figmaduro faz parte, digamos, dessa equação, que ainda não está minimamente resolvida. Aliás, temos uma reunião já agendada com a Ana, justamente para começar a discutir esses aspectos. Relativamente ao Terminal 2, eu julgo que, enfim, também não fizemos ainda essa análise, mas julgo que já há, enfim, houve sinais de aumento de capacidade, como é lógico, não é? Por exemplo, nós neste momento, em relação ao curto prazo, estamos a olhar até um pouco para fora do Humberto Delgado, para ver para onde é que se poderiam dirigir determinados segmentos, não é, de voos, para poder aliviar o Humberto Delgado. Enfim, estamos mesmo assim ao nível do detalhe, não é? Quase da costura da coisa, para perceber onde é que realmente conseguimos aliviar. O curto prazo, já agora, enfim, nós consideramos um curto prazo entre 2 e 5 anos, para conseguir ter, enfim, a melhor estimativa seria que daqui por 5 anos, se o Governo tivesse uma decisão logo a seguir a nós termos o nosso resultado da avaliação, se calhar em 5 anos conseguíamos de facto ter qualquer coisa já a funcionar, desejavelmente no novo local, não é? Se for essa depois a opção que o Governo venha a tomar. Não sei se há mais, não sei se respondemos e... Eu, se me permitem, acrescentava só aqui uma coisa. Obviamente que Figmaduro está dentro do perímetro aeroportuário e num aeroporto cujo principal constrangimento é espaço, Figmaduro é espaço. E, portanto, o que se consegue fazer com o Figmaduro, se fosse tão simples como espaço de estacionamento, já era útil do ponto de vista de capacidade aeroportuária. Mas eu acho que é importante só deixar aqui uma nota, porque capacidade aeroportuária, a maior parte das pessoas tende a levar para um agravar ou um aumentar de tráfego no aeroporto de Lisboa. Mas nós também devemos ter em conta que, tipicamente, nenhum aeroporto aloca a totalidade da sua capacidade nominal. Há sempre uma certa capacidade que é de bom senso, chamemos-lhe assim, deixar não alocada, porque é essa que vai absorver toda a irregularidade. E é essa capacidade que hoje em dia já não existe no aeroporto Humberto Delgado. Portanto, quando nós estamos a falar de dotar o aeroporto Humberto Delgado de melhoramentos na infraestrutura que permitem mais capacidade, não estamos necessariamente a aumentar o número de voos. Se calhar, uma das maneiras é operar os que já lá operam, mas simplesmente operá-los de forma mais pontual, com menos cancelamentos, de forma mais resiliente e com menos disrupção e melhor serviço aos passageiros. E, portanto, esta capacidade é uma palavra muito ampla, mas serve a estes dois pontos. E enquanto que o primeiro é necessariamente, do ponto de vista ambiental, difícil de justificar e de levar, a segunda não. Porque esta disrupção toda que nós falamos
também significa aviões à espera a emitir gases, aviões em voo em espera de aterrar, e tudo isto, às vezes o aumento de capacidade pode na verdade reduzir a pegada ecológica do aeroporto. Só se calhar para terem uma noção, o aeroporto da Portela, no seu funcionamento pleno, agora não me recordo do termo exato dessa capacidade, mas são 38 movimentos por hora. Em momentos de pico, o aeroporto Humberto Delgado já chegou a 42 movimentos por hora. E, portanto, que é algo que leva, de facto, aos atrasos, porque não tem capacidade, de facto, para manter 42 movimentos por hora durante muito tempo, não é? E de facto, no Humberto Delgado, o grande problema são os picos. Não é tanto, digamos, o funcionamento normal, é mais os picos que precisam de ser resolvidos, e o período de verão, naturalmente, é o pior. Mais questões? Tinha aqui uma questão já agora. Enfim, em primeiro lugar, agradecer aos três a disponibilidade para aqui estarem para falar de um tema, enfim, tão difícil, tão politicamente sensível e tão quente na sociedade atual. Mas, se calhar, ia pedir para, enfim, estamos aqui no meio de engenheiros ou engenheiros e afins, de levantar um bocadinho o véu de como é que fazem este exercício tão complicado. Todos nós tivemos aqui laboratórios e trabalhos complicados para fazer e juntávamos em grupo e pensávamos como é que nós vamos agarrar nisto. E, portanto, estava curioso de saber como é que vocês, lá no vosso gabinete fechados ou nos vossos grupos, como é que agarram em aspectos que têm a ver com avaliação económica, financeira, ambiental, política, técnica. Como é que vocês ponderam isto tudo e como é que dão peso a estas coisas todas, fugindo, de certa maneira, de um conjunto de lugares comuns, de, bom, este por um lado é melhor nisto, aquele é pior no outro. Como é que vocês, já não estou a dizer uma fórmula, que para engenheiros é muito mais confortável, mas como é que vocês conseguem trazer todas estas vertentes e na formulação que o Carlos há pouco estava a dizer, de temos que valorizar isto e até ao fim do ano temos que valorar de alguma forma, fazer um ranking ou apresentar, como é que vocês brincam com estas variáveis todas e para nós que somos engenheiros e relacionados com engenheiros, como é que vocês estruturam todo este pensamento e como é que agarram um bocadinho, no fundo abrir um bocadinho o véu ou o que é o vosso trabalho no dia-a-dia? Muito obrigado. Eu posso só dar o arranque à resposta e depois o Rosário complementa. A Comissão Técnica Independente, que é verdadeiramente independente, confesso, tem coordenadores temáticos, tem a coordenadora geral, e depois em cada uma das áreas, são seis áreas, em cada uma tem um coordenador. E abaixo desse coordenador há prestadores de serviços, há contratos, etc. E, portanto, o trabalho que tem a coordenadora geral, ao fim e ao cabo, é juntar todos estes raciocínios e trabalhar depois o produto, o resultado do somatório, para chegar a conclusões e organizar e estruturar o que é a avaliação ambiental estratégica nas diversas vertentes que engloba. Pode parecer que é difícil, se calhar era mais fácil ter uma matriz e pôr lá uns pontos e valorar aquilo e tal, mas não é tão fácil assim. É mais complicado. Nós estamos a lidar com um problema complexo. Não é um problema complicado. O problema complicado resolve-se justamente com o algoritmo. Os problemas complexos não. E, portanto, é preciso aqui muita agilidade, muito golpe de anca e é, sobretudo, preciso uma visão. E, portanto, conseguir esticar a perspectiva ao longo prazo. Uma das coisas que nós começámos por fazer, e portanto, o Carlos já disse que temos 6 coordenadores temáticos, eu sou a coordenadora geral, pois os coordenadores temáticos são na área de estudos aeroportuários, estudos de procura, um segundo que é planeamento aeroportuário, um terceiro que é acessibilidades, um quarto que é ambiente, um quinto que é modelação económica e financeira e um sexto que é jurídico. E, portanto, não temos só engenheiros, temos também engenheiros, mas não temos só engenheiros, temos juristas, justamente, economistas, geógrafos e engenheiros civis, e engenheiros do ambiente. Portanto, temos uma multidisciplinaridade nesta equipa.
E um aspecto que tem que ser comum a todos eles é conseguirem ter uma perspectiva estratégica, porque têm que conseguir ver a longo prazo e têm que conseguir perceber o que é preciso equacionar neste processo em que temos uma solução presente que é complicada, que é preciso resolver, mas onde a solução a longo prazo não é necessariamente a mesma que vai resolver a situação de curto prazo. E este é que é um problema difícil, como aliás o Eduardo há bocado estava a referir, que é este período de transição. Porque se a curto prazo é preciso determinadas decisões rápidas, imediatas, a longo prazo é preciso pensar que isto é um investimento de grande vulto, de grande dimensão, e que não pode produzir-se apenas para 10, 20 anos. Tem que ter um prazo muito mais alargado que isso. Como é que nós funcionamos? Uma das primeiras coisas que fizemos em comum foi perceber qual era o problema de decisão. E tivemos de nos pôr de acordo em relação a isso. Isso é fundamental, que é para estarmos todos alinhados, todos na mesma página, digamos assim. E em termos de problema de decisão, nós temos 3 aspectos fundamentais. Temos um que é a capacidade aeroportuária, que se pretende, e a capacidade aeroportuária em modelo dual ou em modelo greenfield, porque isso está aberto, não é? Quando o Governo coloca como opções Montijo mais Portela ou Portela mais Montijo, ou coloca o Campo Tirso de Alcochete sozinho, está exatamente a dar essa indicação. Temos um outro problema de decisão que é, ou um outro elemento no problema de decisão que é fazer uma evolução para um hub internacional, e ser um hub internacional é muito significativo, porque o hub internacional, ou intercontinental, na verdade, não é muito compatível com o sistema dual, porque no hub é necessário articular aquilo que são viagens de longa distância e viagens em que a maior parte dos passageiros não ficam em Lisboa, portanto, apenas mudam para outra ligação, com aquilo que são viagens ponto a ponto. Porque quem eventualmente voa para Lisboa depois quer apanhar um ponto a ponto. Ora, não pode voar para Santarém para vir à Portela apanhar um ponto a ponto. Não é funcional. Além de que estamos a falar de duplicação de infraestruturas. Portanto, esse é o segundo problema de decisão. E o terceiro tem que ver com o aeroporto Humberto Delgado. O que é que vamos fazer? Fechar ou manter a funcionar? E esse é um problema. Portanto, esta foi uma dos primeiros esforços que fizemos, e é pôr-nos de acordo sobre isso. Depois tivemos um outro aspecto que nos pusemos de acordo também, que é o que é o aeroporto ideal. Como é que funciona? O que é que pretendemos para um aeroporto ideal? Isto porque não é porque só possamos vir a ter um aeroporto ideal, mas é porque temos de ter um referencial que nos permita ter um ponto de avaliação. Portanto, temos que perceber aonde é que queremos chegar, potencialmente, teoricamente, no futuro. Se nunca chegarmos lá, isso pode ter sido devido a opções políticas, mas, pelo menos, temos que ter essa indicação. E temos essa indicação muito em função de uma série de reflexões temáticas, nas quais, se calhar, alguns de vós participaram, foram nas mesas temáticas, que reunimos cerca de 70 peritos em diversos temas, que foram temas verdadeiramente estratégicos para a decisão que é preciso tomar, que é que estratégia de desenvolvimento do país o aeroporto pode ajudar. O que é que queremos? O Carlos há bocado falou aqui em turismo, mas não é só o turismo. Para já porque há uma série de negócios que vêm atrás do turismo. Por exemplo, em relação, nós temos eu não sei se tem essa noção, mas um dos grupos fundamentais neste momento, em termos de utilizadores e de procura da Portela ou de Lisboa, é a América do Norte. Não é o Brasil, não é só o Brasil, nem é só a África. Ou seja, o aeroporto do Humberto Delgado não está só
a servir de hub para o Brasil e para a África. Também já está a servir para a América do Norte. E, portanto, e atrás disso tem uma série de negócios, de vinhos, de exportações, enfim, vinhos também exportações, mas, enfim, toda uma série de outras áreas de negócio que são potenciadas justamente pelas ligações turísticas. Isso temos isso estudado e temos isso até já demonstrado nesta primeira fase. E, portanto, temos que pensar nesta ligação hub, nessa perspectiva. Portanto, não apenas na perspectiva de turismo e, portanto, aquilo que são procuras que venham com esse fim, mas com outro tipo de dinâmicas que podem potenciar justamente a utilização do aeroporto. E depois estamos a pensar num aeroporto que não é só uma estação de chegadas e partidas, para usar as palavras do Pedro Nuno Santos, que eu sempre achei muita graça quando ele dizia isto. Isto não é só uma estação, como se fosse de comboios, para chegar e partir. E em que a maioria das pessoas acha que é ótimo estar a 0 km do centro. Temos aqui outras dinâmicas e que precisam de uma área de logística, de uma área de apoio, que pode dinamizar justamente esses ciclos de montagem, esses ciclos de valor, não é? De aumento de valor ou de valor acrescentado, e que podem estar justamente a fazer parte dessa cidade aeroportuária, que mais do que ser uma cidade residencial, pode ser uma cidade industrial e, portanto, potenciar uma série de desenvolvimentos no país. Portanto, são estas as questões que estamos, e depois discutimos, naturalmente, nas mesas temáticas, que modelo de aeroporto é que nos serve. O que é que queremos? Queremos um aeroporto único, que concentra todas as infraestruturas, todos os investimentos, que permite potenciar verdadeiramente, ou queremos um aeroporto dual, que se calhar, em vez de durar 50 ou 80 anos, vai só conseguir durar 20 anos. E daqui a 20 anos temos de estar outra vez a pensar no assunto. Mais alguma? Boa noite. Como vizinho do aeroporto, que me serve de despertador logo às 5h40 da manhã, felizmente que tivemos o confinamento, nessa altura pude dormir. Mas antes do confinamento, os voos começavam à volta das 5h40 e terminavam à 00:10, mais ou menos. O que fazia com que uma pessoa tivesse de trabalhar mais tempo, só isso. Mas, entretanto, também, há 20 anos atrás, fui observador aqui no CESUR dos estudos que eram feitos para as alternativas que existiam nessa época, e digamos que as cartas de risco e dos problemas que existiam relativos à Portela, se aqui a audiência os conhecesse, ficariam de cabelos em pé e quereriam encerrar a Portela imediatamente, o que não é de todo possível. A questão que vos ponho, não tem a ver com isto, tem a ver com que a parte mais importante do que falamos nos aeroportos, que não são ilhas, é que precisam de estar ligados a tudo quanto existe no terreno. E eu acho que a aceitação de qualquer que seja a solução, a aceitação pública virá de se perceber, do público ter a noção que qualquer que seja a localização onde esteja, já tem, nesta altura, acessibilidades boas. Ou seja, qualquer que seja o sítio que se diga que, ou das possibilidades que estejam, se o público não tiver a confiança que vão pôr o aeroporto isolado num sítio, porque hoje em dia já é difícil lá chegar, portanto vai ter sempre muita resistência. E o que eu queria aqui dizer era que, se calhar, o que é preciso trabalhar paralelamente ao vosso trabalho, portanto, é uma questão que vos ultrapassa, mas que a melhoria das condições de transporte, da logística, que aqui em relação ao bolo está a falhar perfeitamente, é mais importante, se calhar, para sustentar qualquer que seja a decisão final
que venha a ser posta, porque o público não vai confiar que uma localização seja tecnicamente viável se já hoje em dia, para lá chegar, leva mais do que 40 minutos ou uma hora em conforto, qualquer que ele seja, quer seja em modo rodoviário ou ferroviário, ou o que seja. Não notei que, nos grupos que falou, que houvesse uma preocupação especial em relação às questões da logística, da distribuição de pessoas e bens e da articulação com os meios de transporte. E, portanto, a minha questão era se podia abordar um bocadinho esse fator. Um dos pacotes de trabalho que nós temos é justamente as acessibilidades e a ligação com as infraestruturas existentes e planeadas. Neste momento, qualquer das opções, sem ser a Portela, não tem acessibilidades dedicadas, nem potenciais, perdão, não é potenciais, nem fazíveis, nem viáveis. A próprio Montijo, não é? Se nós quisermos hoje, se algum de vós quiser ir hoje ao aeroporto, à base aérea de Montijo, vai levar qualquer coisa com pelo menos 1 hora a 1h30 desde a Estação do Oriente, digamos, que é mais ou menos, aliás, o tempo que se leva para chegar ao Campo Tiro de Alcochete. Depois, para chegar a Santarém, são mais ou menos 2 horas, ou 2 horas e tal, e, portanto, tudo aquilo que são, neste momento, as opções que estão em cima da mesa, não têm acessibilidades dedicadas. Portanto, qualquer das soluções que estão em cima da mesa têm que ter infraestruturas dedicadas. Vamos lá ver, há bocado o Carlos falou justamente do V, enfim, do Y, que está pendente no plano ferroviário, à espera de perceber onde é que é o novo aeroporto de Lisboa, para se poder fazer a ligação à linha de alta velocidade. Por outro lado, e os proponentes de Santarém, por exemplo, consideram que é perfeitamente viável ter uma ligação de 30 minutos ou de 18 minutos à Estação do Oriente. E, portanto, o Montijo, por exemplo, não tem ligação ferroviária. Aliás, essa é uma das condições que nós já colocamos, é que qualquer nova possibilidade tem que ter ligação ferroviária. Portanto, não é fazível, digamos, não a considerar. Portanto, nós, do ponto de vista das acessibilidades, não só temos um pacote de trabalho dedicado a estudar as acessibilidades, e, portanto, aí estamos a considerar o Plano Ferroviário Nacional, bem como o Plano Nacional de Investimentos, e, portanto, todas as infraestruturas que estão previstas. Claro que não há garantia, não somos nós que vamos garantir que essas infraestruturas são construídas, mas que elas estão previstas, e, portanto, estamos a considerá-las. E, além disso, tivemos uma mesa temática também especificamente sobre a questão da articulação do novo aeroporto com as infraestruturas de acessibilidade. Portanto, essa questão está completamente no centro do furacão também. Sim, eu queria fazer uma pergunta que está um pouco relacionada também com o método, mas no sentido de perceber até que ponto é que a análise também tem uma perspectiva de, digamos assim, de padrão, ou seja, quais são os aeroportos ou as cidades que tiveram uma situação semelhante com a nossa, ou aproximada, e se isso é estudado nesta perspectiva. Não numa perspectiva de nós encontrarmos a nossa solução, mas tentar identificar noutras cidades padrões que possam ter relevância para nós e que depois se demonstraram como casos de sucesso e outros casos de insucesso. Eu nunca ouvi esta perspectiva, digamos, no debate público. Não, realmente a pessoa está mais por dentro desses assuntos, mas quer dizer, é impensável que não tivessem sido feitas comparações com outras situações, quer na Europa, quer fora da Europa. Portanto, isto tem sido feito.
que não tenha vindo para o debate público. É natural que não tenha vindo, porque, na verdade, desde que a Comissão começou a trabalhar, só houve uma conferência que foi para apresentar os resultados desta primeira fase e, nessa apresentação, falou-se nisso. Portanto, são questões que certamente estão a ser equacionadas, os casos de sucesso e de insucesso, as distâncias, tudo isso tem sido objeto de comparações. E depois há questões importantes, porque nós, as questões logísticas e as questões da alteração geoestratégica que houve na Europa, é muito importante neste contexto. Atenção, a Ucrânia veio mudar muita coisa e a localização periférica de Portugal acabou por se tornar um fator positivo. Nós temos um Porto de Sines, temos um Porto de Leixões, temos a porta de entrada da Europa, de tudo do Atlântico, isto veio a crescer. E há que pensar isto tudo em conjunto. E realmente nada disso é desligado do território, também não é desligado de uma coisa importante, que é a velha questão que nós temos cá, que é do litoral interior norte-sul. Nós também estamos, obviamente, a considerar isso para que ninguém se sinta excluído, ou que ninguém se sinta excluído, ou que haja aquela velha questão do Porto contra Lisboa, ou da falta de população e de interesse pelo que é interior, mas isto está tudo a ser considerado, obviamente. Nós temos, de facto, ter tido em consideração outros exemplos. Não existe nenhum exemplo ideal, até porque cada solução tem que ser vista no seu contexto, não é? Mas, por exemplo, um dos aeroportos, um dos casos que tem servido de referência é o aeroporto de Berlim, que teve, enfim, surpreendentemente, considerando que é um investimento alemão, um atraso brutal do ponto de vista e, portanto, custos muito mais acrescidos, porque se tratou justamente de um novo aeroporto, mas que eu diria, enfim, agora o tempo o dirá, mas se calhar compensa talvez mais fazer esse tipo de investimento do que ter uma solução de curto prazo que depois não vai durar muito mais. Temos situações como Milão, Linate e Milão Malpensa, em que o novo foi uma tentativa de substituir, mas acaba por ser demasiado longe e, portanto, e é um duplo também, portanto, e aliás esse é um pouco aquilo que temos estado a olhar, não é? É até que ponto é que os duplos realmente compensam relativamente. É evidente que há situações como Paris, não é? O Charles de Gaulle e o Orly, que são quase independentes, não é? Porque cada um tem o seu mercado específico e, portanto, não estão necessariamente dependentes um do outro. Temos outro, por exemplo, um dos casos, que é o caso de maior distância em relação ao centro, que é o de Oslo. Só que em Oslo o custo acho que está nos 20 euros, o custo médio de transporte do aeroporto até à cidade, que é considerado, pelo menos pelo nosso economista, um valor elevado para fazer uma ligação frequente, não é? Ao centro da cidade. Mas que na Noruega é aceitável e que, portanto, funciona perfeitamente, não é? Portanto, temos aqui várias situações que temos estado a considerar. Não quer dizer que vamos fazer uma sistematização, porque de facto não temos tempo para fazer tudo, não é? Mas por aquilo que é a experiência de alguns de nós e também um pouco os exemplos que vamos recolhendo, servem-nos de referencial, não é? Ou de exemplo de comparação. Mas não há, digamos assim, a hipótese de ter um exemplo exato que nos possa fazer um referencial bom. Não sei se o Eduardo quer acrescentar alguma coisa. Sim, posso acrescentar, só que na perspectiva do operador, estes aspectos acabam por ter muita influência o tipo de tráfego que vai servir aquele aeroporto. Quando nós temos diferentes aeroportos ou diferentes opções para uma mesma cidade, o primeiro fator de opção é a acessibilidade. Ou seja, se um aeroporto estiver saturado e o outro não, a escolha está feita por nós e não há grande coisa a decidir. Se nós formos olhar ao caso de Londres até, que não são 2, nem 3, na verdade são 5. Alguém que neste momento queira voar para Londres, se quiser voar para Heathrow, vai ter que pagar um premium monstruoso para sequer conseguir acessibilidade ao aeroporto. Ou tem um tráfego que
está disposto a pagar esse valor, ou automaticamente esse está fora de questão. E a partir daí depois começa a perceber o tipo de tráfego que vai tentar atribuir, se valoriza conveniência ou não valoriza conveniência. Se nós pegarmos no exemplo de London City, é um aeroporto que do ponto de vista da operação é extremamente caro, não só pelos custos de lá operar, pelos constrangimentos que são impostos. Quem opera em London City tem regras de operação muito específicas, desde o tipo de avião, certificação de ruído, o tipo de procedimentos que usa, o tempo máximo que pode lá passar, mas para um tráfego que é um tráfego de negócios que valoriza a conveniência de estar a 5 minutos da City. Isto tudo pesa na altura de escolher um aeroporto. Agora, se calhar, no caso de Oslo, a maior parte de vós nunca tinha, nem sequer sabia que Oslo tinha um segundo aeroporto. Bruxelas também tem um segundo aeroporto e que, do ponto de vista de viagens, é um aeroporto praticamente low cost. Tipicamente é um mercado que se sujeita mais facilmente, eu nem sequer ia pela questão do preço, mas às vezes para a própria complexidade logística. Tipicamente são aeroportos onde não se chega de comboio, onde só se chega de autocarro, onde às vezes já nem sequer se consegue chegar diretamente e implica ir para a cidade para depois apanhar um transporte. Não é todo o passageiro que se vai sujeitar a esta azáfama, vamos lhe chamar assim. Isto automaticamente condiciona o perfil de vendas que a companhia aérea pode esperar de uma certa rota. Famílias com crianças para ir de férias sujeitam-se a um certo tipo de complicação que um casal jovem que vai de férias se calhar diz, não me importa isso, desde que seja barato, vou. E isto só por si vai influenciar o tipo de tarifa e o tipo de produto que se pode oferecer aos passageiros. Eu acho que a grande dificuldade aqui, quando nós olhamos a estes exemplos, não é só, para além desta perspectiva dos passageiros, tem a ver com o que é que se consegue captar na zona. Se nós olharmos a um exemplo de Milão ou um exemplo de Paris, por exemplo, e traçarmos um círculo à volta daquela localização, a quantidade de gente, desde do ponto de vista de núcleos populacionais, e em alguns casos, no caso de Paris, até países que ali estão, e se então fizermos este ciclo em função da distância dos meios de transporte que há ali à volta, o aeroporto de Paris capta belgas, capta Luxemburgo. E esta é uma capacidade que estas cidades, para além de já serem muito grandes, e do ponto de vista económico também muito fortes, também têm uma amplitude geográfica monstruosa. Isto para as companhias aéreas também acaba por ser atrativo, porque eu estou a pôr o meu produto no mercado, não só para os habitantes daquela cidade, mas para toda esta área. A probabilidade de alguém comprar o bilhete aumenta. E acho que esta é a grande, do ponto de vista comercial, estas tipicamente, no aspecto de procura, são as grandes decisões. Inevitavelmente, e é o que eu dizia há pouco, uma companhia aérea, quando vai definir onde é que vai pôr o avião, que para todos os efeitos hoje em dia acaba por até certo ponto ser um bem escasso, vai pôr onde tenha a maior rentabilidade possível com a maior facilidade operacional. E isto é algo que, para todos os efeitos, quando se está a definir a procura por Lisboa, não é tão relevante, obviamente, para quem opera cá e cá está baseado, mas para a atração externa é extremamente relevante. E voltando ao que disse no início, esta é que é a grande dificuldade de definir exatamente uma solução gradual, chamemos-lhe assim, nos primeiros tempos, como é que ela ganha tração. Acho que essa sem dúvida é a grande dificuldade. O Presidente Rogério Colasso já mandou calar, eu só vou dizer uma coisa. Nós, ao longo destas discussões, aprendemos coisas interessantes. E neste caso é uma constatação. Qualquer um de nós que vai para o estrangeiro, está no hotel, qual é que é a pergunta que faz na recepção? Alguém pergunta a quantos quilómetros é o aeroporto? Não. Perguntou lá, amanhã às 5 da tarde, quanto tempo é que eu demoro a chegar ao aeroporto? E às 9 da manhã, e ao meio-dia. Portanto, porque a distância aí é irrelevante. É efetivamente o tempo para chegar lá, conforme a hora do dia, é que é importante. Muito obrigado. Muito obrigada aos três. Rosário, muito obrigada. Vamos dar uma salva de palmas aos três participantes. Ficámos a saber que temos um problema complexo que ainda não tínhamos percebido. E ficámos a saber também que temos, com certeza, com engenheiros e também onde existem economistas e financeiros,
Como nós aprendemos também todos no técnico, e como dizia também um colega nosso, é partir o problema às postas, analisar um de cada vez e resolvê-las, porque é isso que nós aprendemos todos a fazer. Portanto, ainda bem que temos engenheiros, economistas, financeiros, e que temos de tomar uma decisão, que essa é a parte importante. Então, agradeço a todos a presença, agradeço principalmente ao nosso painel pelos contributos que trouxeram à discussão e a todos os que participaram. E agora podemos conviver mais um bocadinho, podemos discutir mais um bocadinho na mesa também, se quiserem. Muito obrigada. Uma salva de palmas.